Olá, sejam bem-vindos ao Inteiro Teor. Nesta edição, inspirados nas comemorações pelo Dia do Índio em 19 de abril, vamos abordar questões envolvendo a população indígena brasileira que chegam à Justiça Federal da Primeira Região. Afinal, mesmo antes de o Brasil se chamar Brasil, os indígenas já exerciam um papel fundamental na formação cultural e étnica da nossa nação. E apesar disso, eles são vítimas de ataques e muitas vezes precisam recorrer à justiça para fazer valer seus direitos. Esse é o tema do nosso programa de hoje. É já, não sai daí. TRF1 condena proprietário de hotel por negar hospedagem a professores indígenas. No Inteiro Teor Entrevista, liderança indígena revela os problemas enfrentados pelos índios na luta por direitos. E no quadro Inteiro Teor Notícias, acompanhe decisões sobre questões indígenas julgadas recentemente e pela Justiça Federal. Fique com a gente. Já pensou em chegar em um hotel e não poder se hospedar simplesmente por pertencer ao povo que primeiro habitou o nosso país? Foi o que aconteceu com professores indígenas que se tornaram vítimas de racismo, uma das formas de violência que ainda atinge com frequência essa parcela da população. Acompanhe mais detalhes com Bruno Feitosa. Os povos indígenas são a origem do povo brasileiro. Eles habitam o Brasil antes mesmo de sua descoberta. A Constituição Federal de 1988 garante a proteção às comunidades indígenas, às tradições e aos territórios habitados por eles. Dados do censo 2010 do IBGE revelam que no Brasil vivem mais de 896 mil pessoas que se declaram como indígenas. Desse total, 57,7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. A sociedade brasileira ainda não consegue entender a especificidade dos povos indígenas, e que esses povos, a sociedade indígena, tem seus direitos garantidos pela Constituição Federal. E o Brasil, inclusive, é signatário de vários tratados internacionais que reconhecem esses direitos específicos dos povos indígenas. Além da questão das terras ameaçadas pela falta de demarcação, pelo desmatamento e pela mineração, outro desafio enfrentado pelos povos indígenas é o preconceito. Um exemplo do problema foi o que aconteceu no município mato-grossense de Comodoro, onde 13 professores indígenas que estavam na cidade para a semana pedagógica promovida pela prefeitura foram impedidos de se hospedarem em um hotel. As vítimas relataram que tiveram de esperar em uma praça até serem realocadas. Segundo a direção do hotel, a presença de pessoas indígenas não seria boa para a imagem do estabelecimento, atrapalhando o normal funcionamento e inibindo a hospedagem de outros clientes. Não é preconceito, é racismo, porque foi toda uma comunidade, todo um grupo representando a sua comunidade indígena que queria se hospedar. O caso foi parar na justiça, que condenou o proprietário por discriminação ou preconceito de etnia. O juiz entendeu que os depoimentos das testemunhas não deixaram dúvida de que o autor praticou crime de racismo ao negar a hospedagem. Quando essa pessoa do hotel fala que não vai acolher no seu espaço, no seu hotel, a comunidade, dizendo que não é benquista para o hotel dele, ele está discriminando toda a comunidade indígena. O racismo ainda existe porque a sociedade tem uma maioria de branco que não considera negro e indígena como humanos. O tempo todo nós negros e nós indígenas é brigando por respeito. No TRF da Primeira Região, a terceira turma confirmou a condenação. A relatora, desembargadora federal Mônica Cifuentes, considerou que não poderia ser diferente, uma vez que desde 1969 o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Quando o Brasil, o Estado brasileiro, a justiça brasileira consegue reconhecer que há sim um direito específico garantido e que a prática de um determinado ato que caracteriza crime de racismo contra os povos indígenas é fundamental no avanço de conquista dos direitos dos povos indígenas. A sociedade indígena ainda tem muito a conquistar no espaço da sociedade brasileira. Então a gente precisa saber mais quem são esses povos, quais são seus direitos, para que a gente possa, de fato, garantir o respeito e assegurar esses direitos que estão garantidos na Constituição.
Veja a seguir. No Inteiro Teor Entrevista, a liderança indígena revela os maiores problemas enfrentados pelos índios na luta por direitos. E no quadro Inteiro Teor Notícias, acompanhe decisões sobre questões indígenas julgadas recentemente pela Justiça Federal. É já aqui no Inteiro Teor. Nesse programa especial, em homenagem aos primeiros habitantes do Brasil, vamos conversar com Basílio Priprá, do povo Xoklengue, sobre os principais problemas enfrentados pelos indígenas no Brasil. Na matéria que apresentamos no programa, o proprietário de um hotel foi condenado por negar hospedagem a professores indígenas. Episódios assim ainda são comuns? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, nos últimos anos, tem acontecido muito justamente por esse pedido de demarcação de terra indígena. E nós temos um governo, infelizmente, que também se dizem contra a comunidade indígena. Isso faz com que o racismo também avance muito mais. Vocês sofrem ataques por preconceito ou racismo? Em que situações isso ocorre com mais frequência? Esses ataques, racismo, ele tem uma frequência muito grande, justamente por demarcação de terra indígena, né? Sabemos que as pessoas hoje têm contra a comunidade indígena, dizem que vamos tirar a terra dos não índios, mas não, nós só queremos que devolva aquilo que sempre foi dos povos indígenas, são as terras originárias. Como você classificaria os posicionamentos da Justiça com relação às questões envolvendo indígenas? Olha, a Justiça, às vezes, ela é um pouco lenta, porque às vezes as comunidades indígenas têm dificuldade de chegar na Justiça, então por isso tem uma resposta um pouco lenta. Mas quando chega, a Justiça sempre ela dá uma resposta adequada. Quais os maiores problemas enfrentados pelos índios atualmente? Um dos maiores problemas, primeiro, é a terra, né? Segundo, é a saúde, aí vem a educação, mas isso é as três partes que envolvem as comunidades indígenas. Se você não tem terra, você não tem onde ficar. Se você não tiver educação, fica difícil. Se não tiver saúde, também é complicado. Mas principalmente as terras indígenas devem ser devolvidas aos povos indígenas. Todos os dias, questões envolvendo indígenas são analisadas e solucionadas pela Justiça Federal. Confira uma pequena amostra agora no quadro Inteiro Teor Notícias. Olá! O TRF da Primeira Região reconheceu a responsabilidade solidária da União, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e do Estado de Roraima, para prover educação escolar aos indígenas Marauai, de Pacaraima. Ficou provado que o único estabelecimento de ensino da região, a Escola Estadual Indígena José Joaquim, funciona em condições precárias, expondo alunos e professores a riscos de segurança, podendo inclusive desabar a qualquer momento. Por isso, desde 2008, a comunidade Marauai vinha reivindicando que a escola tenha condições de atender a comunidade. Na decisão, a quinta turma considerou que a União deve arcar com o custo financeiro do sistema de educação para as comunidades indígenas brasileiras, por meio do FNDE, cabendo ao Estado encaminhamento da construção das escolas e a contratação de professores. A Justiça Federal na Bahia condenou uma professora do município de Itambé a 2 anos e 3 meses de prisão e multa por crime de racismo contra indígenas. O crime foi cometido em outubro de 2019 e, durante interrogatório em juízo, a professora confessou ter publicado mensagens discriminatórias e preconceituosas em relação à etnia indígena. Na sentença, o juiz federal Diego Carmo de Souza ressaltou que a ré, além de empregar argumentos racistas e preconceituosos sobre a cultura, a tradição e a identidade dos povos indígenas, ainda empregou discriminação em razão de orientação sexual, o que também é considerado crime de racismo. A quinta turma do TRF1 determinou que a União realize a reforma estrutural e sanitária da Casa de Saúde Indígena em Manicoré, no Amazonas, que, segundo denúncia do Ministério Público Federal, encontra-se em situação precária. Para o desembargador federal Souza Prudente, relator da ação no tribunal, ficou comprovado
que a União foi negligente na obrigação constitucional de prestar serviços de saúde às comunidades indígenas. Por isso, ele determinou que, além da reforma ou construção de nova sede, a União também deve providenciar as contratações devidas para a compra e armazenamento de alimentos adequados às especificações culturais e doenças dos pacientes indígenas, bem como providenciar espaços adequados para a cozinha e para a guarda e administração de medicamentos, além de adquirir novos veículos e fazer manutenção dos que se encontram parados na instituição. A gente se vê aqui na TV na próxima semana, mas continue ligado com a gente no nosso portal e nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tchau!